Deus seja louvado em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Quero, Vanessa, faz uma oração poderosa, rapidinha e poderosa. Senhor Deus, mais uma vez casa, Pai, é mais uma vez engrandecer o seu santo nome, Senhor.
Senhor. Vem, Senhor, mais uma reunião, Pai. Invadimos, Senhor, essa casa, Pai, invadindo nossos corações, Pai, para que possamos ser cada vez mais fortes em Ti, Pai, cada vez mais capacitados por Ti, Senhor. Unge-nos a cada vez mais, Pai, capacite-nos, Pai, para sabermos agir, Senhor, para sabermos falar, Senhor, no momento certo, Pai. Capacite-nos para salvar as almas e arrancar das mãos do diabo, Senhor. Vem, Senhor, com uma unção diferenciada, Senhor, por amor às almas que estão perecendo, Senhor. Possamos, Senhor, cada vez mais, Senhor, ser capacitados por Ti, Senhor, para que possamos, então, enfrentar essas novas guerras, Senhor, que estão por vir e que já estão ocorrendo, Pai. Abençoe a cada um, Pai, conforme a necessidade, Pai. Abençoe, Senhor, cada vez mais o ministério, Senhor. E continue, Senhor, movimentando a igreja cada vez mais, Pai. Movimente também os cultos de amanhã, Pai. Movimente os corações para quererem Te servir e Te adorar cada vez mais e mais, Pai. E abençoando cada vez mais também a nossa pastorinha Kelly a cada instante mais, Pai. E a cada área, Senhor, em todas as áreas e a cada momento mais, Pai. E que mais uma vez nós possamos engrandecer e adorar o Seu santo nome, Senhor, cada vez mais com o coração puro e quebrantado em Ti, Pai. Graças Te dou por cada momento que estamos contigo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. És adorado entre nós, Senhor. És adorado.
enviados, né? 15 dados. Que meus olhos são
Vamos agora meditar aqui na palavra de Deus. Puderem abrir comigo em Daniel capítulo 1. A gente vai falar um pouco sobre a história de Daniel, principalmente no comecinho da história dele, de quando ele era bem novo. Vamos lá. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, jovens, em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem a letra e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Irmãos, dentre esses jovens estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que tem de interessante nessa passagem, que esse rei da Babilônia, ele escolheu justamente aqueles que não ouviam mácula alguma, aqueles que eram justos e aqueles que tinham todo o potencial deles ainda pela frente. E é dessa forma, irmãos, que o mundo, ele enxerga você como alvo. Ele vê dentro de você esse potencial de Deus, ele vê dentro de você que todo esse caminho que você tem ainda a percorrer dentro da obra, e ele quer te pegar para te ensinar toda a cultura mundana, para te ensinar toda a influência do mundo, inclusive com seus manjares dos reis, que aos olhos de qualquer pessoa do mundo parece o correto, mas para aqueles que são justos como Daniel, que nós podemos ver no versículo 8, que ele recusa esses manjares do rei. E Daniel, no versículo 8, ele propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Aqui, irmãos, Daniel, ele percebe essa influência da Babilônia querendo entrar na vida dele e de seus irmãos. E ele, com toda a autoridade de Deus, ele vai e enfrenta, mesmo ele estando de estrangeiro, mesmo ele estando naquele lugar onde ele não poderia contar com mais ninguém além de Deus, ele vai e pede para que não se contamine com os manjares do rei, para que ele não se contamine com a Babilônia, irmãos. E mais para frente, Daniel, inclusive, ele pede para que seja servido a eles apenas legumes e água para ele beber, que são alimentos que muitos de nós nem devem gostar tanto assim, mas que não vinha da influência da Babilônia. E o que não vem da influência da Babilônia, irmãos, provém de Deus, e é isso que nós devemos consumir, irmãos, porque muitas vezes nós estamos no nosso trabalho, nós estamos nos nossos afazeres, nas nossas rotinas, irmãos, você pode ver que nossa nação infelizmente se tornou até pior que a Babilônia, onde eles vêm e atrás de nós, onde eles vêm atrás daqueles que têm potencial de Deus para enfiar a cultura do mundo em nossas vidas, para enfiar a cultura do mundo em nossas casas. Mas assim como Daniel, que bateu o pé para que não fosse feito isso com ele, que bateu o pé para que a influência do mundo não entrasse na vida dele, irmãos, nós devemos ser também, porque a palavra de Deus diz que após o período de todo esse treinamento que eles tiveram, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram os mais capazes entre todos os jovens, eles eram os mais sábios, eles eram os que tinham mais capacidade de
operar as obras. E, irmãos, isso mostra também que se nós deixamos o mundo nos influenciar, nós seremos como qualquer outro do mundo, nós seremos como alguém da Babilônia. Mas Daniel se destacou porque ele carregava dentro de si essa certeza, irmãos, de que ele não podia se contaminar, porque por muitas vezes nas nossas vidas o inimigo vem nos oferecer o que muitas vezes nós sabemos que é errado, mas nós achamos que é pertinente para o momento. E se nós fazemos isso, irmão, nós nos contaminamos, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus estava no deserto, Satanás o transportou para um monte muito alto e mostrou para ele todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse que se Jesus o adorasse e prostrasse perante ele, ele entregaria todos os reinos, seja do futuro, do passado, até mesmo do presente, irmãos. Mas Jesus, cheio da autoridade, diz para o Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Irmãos, nós temos que ter essa autoridade que Jesus teve perante o Satanás e que Daniel teve perante a Babilônia, irmãos, porque o mundo irá nos oferecer, pode não nos oferecer os manjares dos reis, mas eles irão nos oferecer exatamente naquilo que você tem medo, exatamente naquilo que você acha que precisa. Ele vai lhe oferecer o caminho, ele vai lhe oferecer um carinho de uma pessoa errada, ele vai lhe oferecer algo que supra a sua carência, ele vai lhe oferecer algo que vá querer te suprir em algum lugar que você acha que você merece. Mas, irmão, você tem que voltar seus olhos para Cristo, porque se você aceita os manjares dos reis, você está se prostrando a ele. Se você aceita a oferta de Satanás, você está se prostrando a ele, irmãos, e não, esse é um caminho sem volta, irmãos, porque a partir do momento que você faz isso, você se torna como filho pródigo, irmãos, filho pródigo que deve ter muitos desses dali do outro lado, que em algum momento da vida se entregaram aos manjares dos reis, que em algum momento da vida se entregaram à vontade do mundo e não sabem mais voltar e vivem entre os porcos, comendo das suas comidas, mas que deseja voltar para a casa do Pai, irmãos. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos bem-aventurados e nós temos esse contato com Deus e com a palavra. Mas existem muitos irmãos de nós que falharam e hoje se encontram no mundo. Existe muito de nós, irmãos, que estão vivendo de maneira imunda e que sabem o quão errados estão, mas que não conseguem enxergar o caminho de volta, irmãos. Para esses, irmãos, nós devemos lembrar que das 99 ovelhas, das 100 ovelhas, quando uma partiu, o bom pastor foi atrás daquela, e para trazer de volta o aprisco, irmãos, porque essa igreja é um bom aprisco, é um aprisco onde nós estamos cada vez mais cheios do poder de Deus, cheio da unção de Deus, onde a influência do mundo não pode nos dominar. Não importa o quanto o mundo tente se levantar, irmãos, a Babilônia não é maior que o poder de Deus, porque Daniel mesmo, no último versículo do último capítulo do livro de Daniel, em capítulo 12, versículo 13, Daniel, nesse capítulo, ele tem a revelação dos últimos dias, ele tem a revelação da volta de Jesus Cristo. Daniel era tão justo que Deus mostrou para Daniel todas essas maravilhas, assim como ele mostrou para vários outros profetas. E Daniel, ele encerra dizendo: experimenta, peço-te, no 12:13 ele diz: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Irmãos, isso aqui mostra como Daniel, ele perseverou na Babilônia, a ponto de que ele lutou todo o momento da vida dele, e ele foi para lá jovem, irmãos, com todo o futuro pela frente dele, e ele já não poderia mais voltar para trás, porque por muitas vezes nós estamos nessa situação onde nós estamos perante a Babilônia, e se é a vontade de Deus que nós estejamos na Babilônia, glória a Deus, e nós somos capazes de mostrar as obras de Deus, irmãos, porque nós podemos também ser como Paulo e Silas, onde com um grande terremoto Deus nos livrou da prisão, mas nós também podemos ser como Daniel, que em meio à Babilônia é capaz de resistir a todas as tentações, para que possa mostrar o poder de Deus, para que possa mostrar o quão maravilhoso é estar diante do nosso Deus, irmãos, porque nós vivemos num período
onde as pessoas acham que para ser um bom cristão, nós temos que pegar um microfone, que para ser um bom cristão, nós devemos ter vários seguidores, e que para ser um bom cristão, nós devemos sempre estar em evidência. Mas, irmãos, muitas vezes na palavra de Deus, nós vimos exemplos de bons cristãos, que mesmo sem ninguém perto, que nem Daniel, mesmo sem ninguém que possa enxergar as suas obras, resistiu a todo tipo de tentação, resistiu a todo tipo de maledicência, e não deixou entrar em sua vida nenhum tipo de malignidade, irmãos, porque o inimigo ele vai vir de forma, ele não vai vir como uma serpente falando com você, ele vai vir de forma sutil, irmãos, ele vai vir de uma forma onde você vai achar que o certo é aceitar as obras do mundo, ele vai vir de uma forma que você vai achar que o certo é vir essa influência do mundo, mas não se deixe enganar, irmãos, a palavra de Deus, ela mostra várias vezes que aquele que resiste irá prosperar, aquele que resiste todo tipo de malignidade há de prosperar, assim como Daniel resistiu à Babilônia. Nós também temos José do Egito, que teve uma história parecida com Daniel, que muito novo foi levado para o Egito, e muito novo o Egito tentou corrompê-lo, assim como tentou corromper a Daniel, e mesmo assim se manteve santo, porque ele cria na palavra de Deus e nas heranças que vinham do altar, irmãos, porque o mundo ele não pode te oferecer o que Deus tem para te dar, que é a salvação, que é a paz, que é a paz no seu coração, irmãos, mas o mundo ele vai te oferecer exatamente o que a sua carne deseja. Então afasta-se da aparência do mal, irmãos, afasta das obras do inimigo, e seja essa luz que Daniel foi na Babilônia, seja como Jesus no deserto, onde você vai ter autoridade suficiente para expulsar o Satanás da sua vida, porque a palavra de Deus diz que no início do mundo, antes mesmo da criação, o Espírito Santo sobrevoava sobre as águas. E a palavra de Deus também diz que o Espírito Santo, que ressurgiu Jesus dentre os mortos, habita dentro de nós. Então, irmãos, nós temos dentro de nós esse Espírito Santo, que é mais antigo do que toda a humanidade, que é mais antigo do que tudo que há nesse mundo. E quando nós demos ouvido à voz do mundo, quando nós demos ouvido para as influências do mundo, irmãos, nós estamos rejeitando o Espírito Santo, porque Jesus, quando subiu aos céus, ele disse: eis que deixo com vós o Consolador, e ele está dentro de vossos corações, irmãos. Se você em algum momento teve essa recaída, lembre-se também, irmãos, que o filho pródigo, apesar dele comer das bolotas dos porcos, apesar dele estar em meio aos porcos imundo, ele se lembrou da casa do pai dele, e ao voltar pela casa do pai dele, o pai dele o recebeu com grande festa, irmãos, porque o nosso Deus, ele está sempre de braços abertos, para receber aquela ovelha que é desgarrada, para receber aquele que em algum momento foi fraco, irmãos, e isso nós devemos sempre nos lembrar, porque a qualquer momento pode entrar alguém aqui completamente sujo, completamente carregado das influências do mundo, mas esse, irmãos, é alguém que, como nós, já participou do mundo, já se deixou influenciar pela malignidade, e nós devemos receber, assim como o nosso Pai, de braços abertos, porque a grande festa no céu, quando alguém se arrepende, a grande festa no céu, quando alguém dá ouvidos ao Espírito Santo e o deixa dominar novamente, irmãos, porque o poder de Deus, ele é maior do que tudo, e os planos de Deus são maiores do que os seus, irmãos, e a todo momento, ele vem cada vez mais te provando que o caminho dele é sempre a salvação, e é sempre estar sendo fiel diante da palavra, irmãos. A palavra de Deus tem diversos exemplos, e nós também temos, assim como a nossa pastora, assim como o Ministério Claudiquel, nós temos exemplos de guerreiras que sempre permaneceram fortes, que sempre permaneceram lutando em favor à obra, lutando em favor à igreja, lutando em favor a cada um de nós, irmãos, e nós também devemos ter em nossos corações essa vontade de guerrear. Nós não podemos nos desfalecer a cada gigante que aparece em nosso caminho ou a cada muralha. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo, nós temos dentro de nós a palavra de Deus e a unção necessária para atravessar qualquer tipo de malignidade. Nós podemos sim sobreviver à Babilônia, mas mais importante do que sobreviver é resistir à influência do mundo, porque o mundo vem nos resistir cada vez mais, o mundo vem sobre nós cada vez mais, irmãos. Ele quer te assolar, porque se um de nós cai,
já é uma vitória para o mundo. Mas se um de nós volta para Deus, aí o mundo está perdendo, porque a palavra de Deus, ela vem cada vez mais nos trazer essa força para que nós possamos saquear o inferno, para que nós possamos saquear o mundo e trazer cada vez mais esse poder de Deus diante de nossas vidas, irmãos. Porque muitos, infelizmente, irmãos, a palavra de Deus diz que o amor de muitos irão esfriar, mas nós não devemos ser esses, porque nós tivemos esse encontro com Deus, nós tivemos esse contato gigante com o amor de Deus, não só através da palavra, mas através das obras dele nessa igreja, através da obra deles nesse ministério, irmãos. Nós tivemos um contato de um amor que é impossível ter no mundo, um amor que te aceita, independente de como você está, um amor que te aceita, independente de onde você veio, irmãos. E esse amor, ele tem que continuar dentro de nossos corações. Nós possamos aceitar cada vez mais que Deus nos coloca nesse lugar para que nós sejamos cada vez mais limpos, porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão limpos, que limpe-se mais, e aquele que está sujo, suje-se mais. Então vamos nos limpar cada vez mais, irmãos, porque a palavra de Deus também diz que os mornos Deus vomitará das suas bocas. E se você, irmãos, vem aqui apenas por uma rotina, apenas por uma obrigação social, então você será vomitado da boca, irmãos, porque você tem que vir aqui com o propósito de servir a Deus, e não a si mesmo, e não ao seu ego, mas sim àquele que te trouxe aqui, que é o poder de Deus. Se você vem para a igreja pensando no que vai fazer depois, ou pensando nas obrigações do mundo, e não se atentando que aqui é o nosso propósito, que aqui é onde habita todo o nosso objetivo de levar a palavra de Deus, então, irmão, você está vindo de forma errada, porque a palavra de Deus diz, eu me alegrei quando me chamaram à casa do Senhor, e nós devemos ter essa alegria de cada vez mais, e quando virmos a casa do Senhor, o entregarmos a 100% no altar, entregarmos de toda a alma e de todo o espírito, irmãos, porque aqueles que fraquejam, eles vão ficar para trás, mas aqueles que permanecem em Cristo, por mais que venham a tempestade, por mais que venham as tentações, irá permanecer firme na rocha que é Cristo, firme na palavra de Deus. E todos aqueles que se dobram de joelhos para adorar a Deus, eles são essa coluna de oração, eles permanecem firmes nessa rocha, irmãos. Então vamos cada vez mais orarmos em favor desse ministério, orarmos em favor da nossa pastora, orarmos em favor da nossa família e das nossas casas, irmãos, porque pode acreditar, cada um de nós temos um alvo em nossas costas, assim como Daniel teve quando ele era novo, esse alvo que o inimigo quer te corromper. Então permaneça cada vez mais firme em Deus, orando cada vez mais ao Pai e pedindo forças, porque nós sabemos que nós não temos forças dentro de nós, irmãos. Várias vezes no serviço eu me deparo e percebo que eu não tenho capacidade nenhuma, mas eu vejo que a capacidade que eu tenho vem do alto, que vem de Deus. E assim com todos nós, irmãos, nós não devemos pensar que a nossa capacidade é mérito nosso, mas sim mérito de Deus, irmãos. Porque se nós somos com orgulho, achando que conquistamos com a nossa própria força, nós não somos melhor de quem está no mundo. Nós só conquistamos porque Deus nos permite conquistar. Nós só conquistamos com a força do nosso Deus, não é com o nosso ego, não é com as nossas próprias forças, mas sim com as nossas orações e com a bondade de Deus em nossas vidas. Qualquer boa obra que você faça com um bom coração, faça com a fé em Deus e faça sempre pensando no alto, porque o nosso Senhor, assim como Daniel diz, que vai até o fim, porque descansarás, e te levantarás a tua herança no fim dos dias. É o que irá acontecer conosco, irmãos. Vamos até o fim, mesmo na Babilônia. Vamos até o fim, mesmo estando nessa nação que quer nos corromper. Porque pode ter certeza que depois do seu descanso, você acordará na Nova Jerusalém, onde lá não haverá choro, não haverá morte, não haverá rancor. Se você permanecer firme, irmãos, na graça de Deus, você irá sim ter essas heranças do alto. Você irá sim para a Nova Jerusalém encontrar com o Pai, e naquele momento você
você poderá ter certeza que vai ser o momento mais maravilhoso da sua vida, porque nada nessa terra pode entregar algo melhor do que a Nova Jerusalém. Nada nessa terra pode entregar algo melhor que a presença de Deus, irmãos. Então vamos cada vez mais diminuir o nosso ego, diminuir o nosso eu, e lembrarmos que Paulo dizia que morra eu e viva Cristo, porque as obras de Deus são maiores do que as nossas, as obras de Deus são maiores do que nós, e o poder em nossas vidas seja cada vez mais abundante. E sempre que puder, irmãos, dobre os seus joelhos e ore ao Senhor, ore para a igreja, ore a favor do ministério Claudiel, ore a favor de todos dos seus irmãos, de toda a sua família. Sempre se mantenha firme e fiel e dentro da palavra de Deus. Não deixe a palavra de Deus surgir de você, irmãos, porque tem muita coisa no mundo para você consumir, e se você consome só o que vem do mundo, você se torna como alguém do mundo. Mas se você consome o que vem do alto, se você consome da palavra de Deus, se você consome daqueles que seguem a Deus, se você consome só as músicas que vêm de Deus, só os hinos do Senhor, então irá dentro de você cada vez mais estar repleto do poder de Deus, irmãos. Você vai estar cada vez mais apto a mostrar a palavra de Deus, porque se você está na luz, você reflete a luz, mas se você está nas trevas, você não vai conseguir refletir a luz. E a palavra de Deus diz que onde há luz, as trevas fogem. Então seja como a luz, irmãos, e tenha cada vez mais dentro de você essa palavra de Deus, não permitindo que nenhum tipo de influência ou malignidade venha em suas vidas, mas mantenha-se firme e fiel, assim como Daniel, que mesmo perante a Babilônia, e mesmo quando ele orava, ele era implicado, e mesmo quando ele exercia as obras de Deus, o mundo perseguia. Irmãos, não solte o pé, continue mostrando as palavras de Deus, continue mostrando as obras de Deus, e continue cada vez mais orando, porque o mundo irá implicar com você, o mundo irá implicar com o poder de Deus dentro de você. Mas não se deixe de enganar. O caminho fácil é o caminho do mundo, mas o caminho de Deus é estreito, mas ele leva para a vida eterna. Então permaneça cada vez mais firmes e fiéis no poder de Deus, e cada vez mais orando em favor desta obra. Amém.